Bora lá, nação, para as últimas informações do Flamengo. E o Pedro foi suspenso por uma partida no Flamengo e também foi multado. E nós vamos analisar nesse momento sobre os comentaristas trazendo as informações do clima que está lá dentro no Flamengo, principalmente para a preparação da partida das oitavas de final da Libertadores da América contra o Olímpia. Lembrando que é uma partida importantíssima, o Flamengo precisa de uma boa vantagem, uma boa vitória para poder decidir tranquilamente, né, a partida de volta. E nós vamos analisar nesse momento, mas eu gostaria que você chegasse deixando seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, que assim sempre você estará recebendo as informações do Flamengo, e sua participação também nos comentários com sua opinião é muito importante para nós, tá certo? Créditos desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos analisar então as últimas informações do Flamengo. Transição deu certo, hein? Mas tava com sede, hein? Tava com sede. Tava, eu imagino. Olha, tá bonito e cheiroso, hein, Rafa Marques? Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Silvio. Um abraço a você, ao Bubu, ao Pedro Ivo Almeida, que está sempre muito atento aos meus passos, né? Também ao capitão Fábio Luciano, ao fã de esporte conectado com a gente. Amor em excesso, né? Esse e contra o amor não há o que contestar. Jamais. Esse sentimento é um sentimento que nasceu com vocação para a eternidade. Mas é isso, né? Flamengo sempre aquele velho e constante barril de pólvora, né? Aqui no Rio de Janeiro, William e amigos, o Pedro Ivo sabe disso, foi setorista há muito tempo do Flamengo, a gente tem uma máxima no jornalismo esportivo. Flamengo e calmaria são duas palavras que não podem pertencer à mesma frase, a não ser que o sentido seja antagônico. Porque mesmo em momentos como esse, em que o time atravessa uma boa fase, de um modo geral, fez uma grande partida no segundo tempo contra o Atlético Mineiro, tirou um pouco do torcedor aquela ideia de que escolhe competição, fez um grande segundo tempo quando o Arrascaeta entrou, mesmo em momentos como esse, com a faca e o queijo para seguir adiante, pegando um Olímpia, que é um adversário que vive uma fase técnica muito ruim, vice-lanterna do Campeonato Paraguaio, mudou o comando técnico, o Diego Aguirre foi embora, chegou o Arce, equipe que não vence há 5 partidas. Mesmo diante de tudo isso, tem um problema que é soberano e que se superpõe ao jogo. Ontem o Flamengo deu a entender que a situação do Pedro estava resolvida. E hoje chega a informação, o Pedro Torre acabou de trazer isso no Sport Center, de que o Flamengo vai multar o Pedro e vai deixá-lo de fora do jogo de amanhã. Decisão da diretoria e não decisão da comissão técnica do Sampaoli. O Marcos Braz e o Bruno Spindel estão puxando para si essa decisão, tendo como lógica uma espécie de jurisprudência. Já aconteceu com o Marinho, já aconteceu com outros jogadores, então não teria por que ser diferente com o Pedro, só porque é o Pedro. Enfim, esse assunto ganhou protagonismo, está mais relevante do que o jogo em si. A gente imagina que o Flamengo consiga fazer uma grande partida aqui no Maracanã, mais uma vez lotado, mas só se fala de Pedro por aqui, viu, William? Fica aí, rapaz, que eu quero muito você nessa conversa. Pedrão, e aí, meu filho? Tava tudo resolvido, mas não tava tudo resolvido, então. Então, não tava tudo resolvido, não, William. Boa tarde a você, ao Bueno, ao capitão. Não tava tudo resolvido, não. A gente vem trazendo aqui desde a madrugada de sábado para domingo. A questão é que as situações elas eram resolvidas caso a caso. O primeiro momento era a saída do preparador físico. Isso foi decidido no final da noite, no início da noite de domingo. Depois, um combinado com o São Paulo que ele entregaria a carta de demissão. O Flamengo não anunciou ainda porque tem trâmite de homologação, cálculo que ele tem a receber e tudo mais, mas ele está fora. O segundo passo era a permanência de São Paulo, definida no final da noite de domingo. Aí, na segunda-feira de manhã, surge a situação do Pedro, que ele não vai treinar. Aí um novo problema para o Flamengo ter que, resolver. O Flamengo, então, para resolver o retorno do Pedro. A multa do Pedro estava no radar desde o que aconteceu no vestiário. Só que, obviamente, primeiro você tinha que dar o amparo legal, primeiro você tinha que resolver o exame do Instituto Médico Legal, a situação de São Paulo, a demissão de quem agrediu. A multa do Pedro estava no radar. Ontem, depois da falta dele, a reunião no final da noite de segunda-feira, Marcos Braz vai à casa dele, decide-se pelo retorno do Pedro às atividades. Aí tem um outro momento, chega o Pedro no CT, aí sim começa a ser conversada a multa, porque é padrão, a multa nunca esteve fora do radar. Sim. E aí o Flamengo, no entendimento do clube, não fez nada muito novo, ele fez o que é padrão nesses casos, pela terceira vez, inclusive, em 2 meses. Acho que isso merece um debate. O Capita está aqui, foi chefe de vestiário, chefe de elenco, um terceiro caso de indisciplina em 2 meses. Assim como aconteceu com o Marinho, que se recusou a viajar, foi multado e tirado de jogo, assim como aconteceu com o Gabriel, que discutiu com o vice-presidente de futebol no vestiário do jogo contra o Fortaleza, foi multado e tirado do jogo contra o Palmeiras. O Gabriel não desfalcou por lesão, foi poupado. O Gabriel foi sacado do jogo contra o Palmeiras por uma decisão disciplinar da diretoria. Ele foi suspenso. Agora acontece com o Pedro também. A decisão definiu que ele vai ser multado, e agora a informação,
no valor padrão, 5% do salário, é a multa do Pedro nesse caso, e ele está suspenso do jogo contra o Olímpia. O Flamengo repete esse padrão de suspensões, mas não é que teve uma reviravolta ou o assunto voltou. O Flamengo estava resolvendo caso a caso, e agora resolveu o caso do Pedro. Ele se apresenta ontem para treinar, mas ele também é informado no final do dia e hoje pela manhã, mas você está fora. Agora está aqui, assina, porque quando a gente é multado, tem que assinar a multa. Então está aqui, você assina a multa, você está suspenso, você fica à disposição a partir da próxima partida e também para a volta em Assunção. Então o Flamengo foi resolvendo caso a caso. A última das páginas a serem viradas pelo Flamengo foi a multa do Pedro, e ela foi estabelecida agora. 5%, fora do jogo, suspenso pelo jogo, como foi com o Gabriel, após a situação do vestiário contra o Fortaleza, que ele perde o jogo contra o Palmeiras, como foi contra o Marinho, que ele se recusa a viajar e também é suspenso, acaba deixando o clube. Então, foi o padrão ali que foi seguido, mas o Pedro multado pelo Flamengo. Fábio, se há um procedimento que está sendo igual para todo mundo, é bom lembrar, o Pedro levou um soco, levou 3 tapinhas na cara, teve tudo o que aconteceu. Ok, está erradíssimo. Sim. Não o Pedro, né? Todo o preparador físico que foi demitido, todo o cenário, está tudo errado. Mas o Pedro teve um ato de indisciplina. Sim. Ele se negou a fazer o aquecimento, certo? Então, se tem um procedimento para todo mundo, acho que o Pedro não tem o que reclamar. Ou tem, Fábio? Então, William, assim, primeiro, boa tarde a você. Boa tarde. Babu, bom ter Pedro, você com a gente, hein? Sempre bom, Espero cara. substituir o Zé à altura, entendo isso que acontece Não, com você é o mais Zé, alto que ele. porque o Zé já tem uma idade, ele ficou até tarde da noite certeza. ontem fazendo o jogo do Corinthians, então merece esse descanso e espero substituí-lo bem. William, eu acho assim, eu não concordo muito com a punição esportiva, né? Porque aí você pune também a instituição e uma possível, né, teoricamente tranquila classificação do Flamengo para esse confronto. Eu vejo o Flamengo favorito para os 2 jogos contra o Olímpia. Mas assim, primeiro é o episódio que aconteceu. É algo que a gente lamenta muito, que não é totalmente incomum no futebol, né? Eu vivi minha vida toda dentro de um vestiário. Já vi discussões entre jogadores, um clima um pouco mais quente, mas entre comissão técnica e jogador, um ato que chegue a um soco, a tapas no rosto, eu nunca presenciei isso. Então, assim, eu acho que é importante a conversa com o Pedro, fazê-lo entender que ele é um profissional do clube, que ele tem que cumprir com aquilo que é determinado, seja no dia a dia de trabalho, seja no aquecimento de um jogo, o momento que ele vai entrar em campo, seja no primeiro tempo, ou seja no final de um jogo. Isso faz parte de um profissional, das obrigações de um profissional. Fazendo ele entender, eu acho que a multa financeira, ela para mim, era o ponto limite, assim. Porque a gente sempre fala, mexer no bolso dos jogadores, o que mais incomoda é mexer no bolso do jogador, né? Então, isso tem um impacto grande. Eu acho que já serve como punição. Eu não gosto da punição esportiva, assim. Eu, como capitão, né, e olhando um pouco como ex-atleta, porque o Pedro é um grande jogador. Ele é, assim, a frequência dele no dia a dia de trabalho do Flamengo, ele é um cara disciplinado, parece que ser um cara bom de ambiente, todo mundo que conhece o Pedro sabe que ele tem um bom caráter, enfim, que cometeu um erro e deve ser punido por isso, mas é um jogador que é importante para o Flamengo em campo. Então, assim, se o Gabigol não está em um momento muito bom dentro da partida, isso pode acontecer, se você precisa de um atacante de área, o Pedro é a solução, né? É um jogador a nível de Copa do Mundo, um jogador que foi titular por muito tempo do Flamengo também. Então, eu acho que aí você pune o Pedro, mas você pune também a instituição, né? Você pune o elenco, porque tem um jogador de qualidade em um jogo de Libertadores que não vai estar presente. Agora, eu concordo, assim, entendo esse movimento que se você faz com um jogador, você tem que repetir isso, porque o grupo sente. Se você pune um jogador de uma forma e não o pune de outra, o dia a dia fica um pouquinho mais complicado, que já é de Flamengo, né? Muitas personalidades, enfim, o ego um pouquinho inflado dos jogadores, natural, por tudo que conquistaram, enfim. Mas eu, assim, então partindo do Marinho, partindo do Gabigol e agora chegando no Pedro. Eu concordo com a multa financeira, acho que principalmente você tem que fazer o jogador entender que ele errou, mas não tirá-lo da partida, porque são jogadores, coloco principalmente Gabigol e Pedro, que são jogadores importantes aí para dentro de um cenário de vitória para o Flamengo. É isso aí, nação. Então escreva nos comentários a sua opinião, deixe o like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.